Saudamos, queridos irmãos, com a paz do Senhor. Graças a Deus estamos aqui mais uma vez em nosso canal, A Luz da Bíblia, para trazer mais um assunto maravilhoso da Escola Bíblica Dominical. E nessa semana nós estamos com um tema maravilhoso. Nós estamos na sexta lição e trazemos aqui o tema A Pecaminosidade Humana e a Sua Restauração. Estamos felizes por estarmos aqui com os irmãos, compartilhando mais uma bênção, que é a lição da palavra, que é a lição da Escola Bíblica Dominical, que nos traz a palavra de Deus. E, como sempre, queremos pedir aos irmãos que adquiram uma caneta para que possam anotar os versículos que vamos deixar no decorrer do vídeo. E queremos também pedir aos queridos irmãos que inscrevam-se no nosso canal. Ao assistir o vídeo, se gostarem, dê um like e compartilhem esse vídeo. Amém? A nossa lição de hoje, como falamos, ela traz a pecaminosidade humana e a sua restauração a Deus. O texto bíblico, aqui o texto áureo, é porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A nossa leitura bíblica em classe se encontra na carta do apóstolo Paulo aos Romanos, no capítulo 12, versículo 21. E nos diz o seguinte, versículo 12. Pelo que, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não pecaram à semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. Mas não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça, que é de um só homem, Jesus Cristo, abundou sobre muitos. E não foi assim o dom como a ofensa, porque um só que pecou, porque o juízo veio de uma só ofensa, na verdade para a condenação. Mas o dom gratuito veio de muitas ofensas para a justificação. Porque se pela ofensa de um só homem a morte reinou por esse, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por um só, Jesus Cristo. Pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para a condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação de vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. Para que, assim como o pecado reinou na morte, também a graça reinasse pela justiça para a vida eterna, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós vemos aqui um texto muito importante que faz um paralelo entre Jesus, entre Adão e Jesus Cristo, mostrando que um trouxe o pecado ao mundo e por esse pecado foi transmitido a toda a sua descendência. Todos pecaram. E o apóstolo Paulo deixa claro aqui que a marca, no versículo 12, que a marca de que todos pecaram é a morte. Mas ele diz que o dom gratuito veio por Jesus Cristo, ou seja, aqui mostra o primeiro representante, o primeiro Adão, representante de toda a raça humana, um homem terreno, pecador, que passou o pecado e a morte a todos os homens, e o segundo Adão, Jesus Cristo, que sofreu muitas ofensas, e por essa sua atitude de sofrer as ofensas, muitos foram justificados, trazendo vida para todos aqueles. E o tema da nossa lição, como falamos, fala da situação espiritual do homem após ter pecado. Como falamos agora há pouco, o homem desobedeceu a Deus, transgrediu a lei de Deus, por isso tornou-se pecador. E por ele ser o representante da raça humana, passou de forma hereditária para todos os seus descendentes, porque por ele ser um representante. E nós temos aqui como primeiro ponto, definindo os termos. E o primeiro subponto fala de pecado. E aqui nós vemos que o próprio comentarista ele diz que é uma lista extensa
de pecados aqui na Bíblia. Então, a Bíblia mostra vários tipos de pecado. Se nós analisarmos o idioma grego, existem várias palavras para descrever pecado, assim como o hebraico. Isso é tão somente para descrever a forma de pecado, mas todos são pecados e todos são ofensa contra Deus. Entendemos o seguinte, que existem alguns pecados, nós vamos relatar aqui, que a Bíblia classifica como um pecado de forma diferente, que traz um agravo maior. Nós vamos aqui, ao relatar, nós vamos tratar desses pecados. E no conjunto que nós observamos aqui no nosso texto e na própria Bíblia, como nós falamos no termo hebraico, existem vários termos para descrever pecado, falando primeiro no idioma hebraico. Existem vários termos que, por exemplo, o termo rachá, que ele fala de maldade. Nós temos alguns exemplos bíblicos, por exemplo, lá em Hebreus 2 e 23, ele usa esse termo rachá. Nós temos outros termos que exemplifica a questão aí do pecado, baixar, que fala de rebelar-se contra Deus. É uma atitude voluntária que o homem faz com que venha a se rebelar contra Deus, venha a não só transgredir, mas rebelar-se contra Deus. Então nós temos vários termos que significa pecado aqui na Bíblia. Mas nós queremos, trazendo aí para o grego, nós temos algumas expressões que falam em pecado. Normalmente nós falamos que pecado é o termo que mais é usado, é amartia, que vem do termo amarteologia, que é a doutrina lá do pecado, quando nós falamos ali em questão a teologia sistemática, tem esse termo amartia. E esse amartia, como alguns outros, ele tem o sentido de errar o alvo. Tanto no hebraico, que aqui, por exemplo, o termo achar, ele fala do termo culpa. Mas esse sentido de amartia, que fala no pecado, fala no sentido de transgressão e algum outro, ele nos traz o sentido de errar o alvo. Tem mais esse sentido, principalmente aqui, o amartia, que é o termo que é mais usado na palavra de Deus. E como nós falamos aqui, o termo pecado, esse termo, ele traz o sentido de transgressão de lei. Nós vamos ver lá na frente. E aqui ele fala uma série de pecados, uma lista tremenda de pecados. Nós vemos essa lista ali no capítulo 18 de Romanos, ali a partir do capítulo 1 de Romanos, versículo 18 ao 32, ele dá uma série, uma das maiores relações sobre pecado. Nós temos ali em Gálatas, no capítulo 5, versículo 19 ao 21, outra lista. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, também ele dá outra lista de pecados, mas todos são pecados contra Deus. Quando nós observamos a lista que o apóstolo Paulo escreveu ali, escrevendo aos Gálatas, ele mostra uma lista que nós podemos dividir alguns tipos de pecado como grupos de pecado. Pecados de ordem religiosas. Ele primeiro fala pecados de ordem moral, que é prostituição, lascívia e impureza. Depois Paulo ele fala outra ordem de pecado de ordem religiosa, idolatria e feitiçaria. O apóstolo Paulo fala um grupo de pecado de ordem alimentar, bebedice e glutonaria, mas a maior lista é de ordem social, a qual ele fala heresia, porfia, contenda, uma série, emulações, uma série de pecados, ou seja, são 7 pecados, 7 práticas que nós podemos cometer contra o nosso irmão. Por isso precisamos ficar bem atento. E nessa lista aqui que o nosso comentarista ele traz, ele fala alguns pecados que queremos somente destacar alguns, como por exemplo
A iniquidade que ele fala aqui, que é o ato de ser iníquo, é você agir contra a equidade, é a perversidade. Por isso que precisamos ficar atentos. O ímpio é aquele que pratica, o iníquo, aquele que pratica iniquidade, é a pessoa perversa, é a pessoa ímpia que age com impiedade. Outro ponto aqui que precisamos chamar a atenção é que é a concupiscência ou a cobiça, porque isso aí é um desejo interior. O apóstolo Tiago, ele diz o seguinte, ele diz, cada um é tentado e atraído pela sua própria concupiscência, ou seja, é a natureza pecaminosa que nós herdamos dos nossos primeiros pais, de Adão e Eva. Queremos chamar a atenção para mais 2 pecados, a qual é relatado aqui na palavra de Deus. O primeiro é idolatria, que no grego ela vem 2 palavras, idololatria, que significa latreia, que significa adorar ídolos, prestar serviço sagrado a ídolo. Para os dias atuais, o termo ele é bem mais amplo. Os dias atuais, ele trata a idolatria com tudo aquilo que substitui Deus em nosso coração. Por isso que precisamos ficar atentos. Qualquer coisa que substitui Deus no nosso coração, isso nos torna, transforma-se para nós como um ídolo, como por exemplo um carro, um objeto, o próprio dinheiro. Se nós substituirmos por Deus em nosso coração, se aquilo for o nosso tesouro, como a Bíblia diz, se aquilo for o mais importante para mim, se começarmos a trocar a adoração a Deus por essas coisas, por esses objetos, isso tornou-se um ídolo para nós. O outro pecado que nós queremos chamar aqui a atenção é prostituição. Prostituição, que no grego é porneia, que é toda relação sexual ilícita. Existe uma série de formas de prostituição. Por que nós queremos chamar a atenção? Porque a Bíblia diz que a prostituição, o homem que pratica a prostituição, quer seja o adultério, quer seja a fornicação, quer seja o homossexualismo, quer seja a pedofilia, quer seja o incesto e até as aberrações, necrofilia ou zoofilia, mas o homem está pecando contra o seu próprio corpo. O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Coríntios, ele diz, todo pecado é fora do corpo, porém a prostituição é contra o corpo e o nosso corpo é templo do Espírito Santo. Por isso precisamos ficar atentos. E nós observamos que Adão e Eva, quando pecou ali no Éden, toda a área social, a área moral e a área espiritual, ela ficou corrompida. Ele corrompeu todas essas áreas. A área social, porque a terra se encheu de violência. Hoje houve o primeiro homicídio ali entre Caim e Abel. A área moral, o homem, nós vemos ali com Lameque, que foi o primeiro homem a praticar a bigamia, casou-se com 2 mulheres e ali também cometeu 2 assassinatos. E a área espiritual, porque o homem fugiu da presença de Deus. Caim ali, quando fugiu da presença de Deus, ele ficou com espaço em si, uma lacuna que precisou ser preenchida. E a partir daí o homem começou a construir deuses para si, para preencher esse espaço que Deus deixou para que ele viesse a adorar o próprio Deus. Por isso que precisamos ficar muito atentos. O segundo termo, ele fala aqui 2 termos hebraicos, que precisamos ficar muito atentos. O primeiro é Avon. Avon. Esse termo aqui em hebraico, que diz assim, há na Bíblia um repertório amplo que revela os pecados nos vários aspectos. Porém, esse termo, ele significa iniquidade, aquilo que nós falamos. Frequentemente, ele também significa culpa. Tem alguns versículos aqui, por exemplo, 1 Samuel 3:13, ele relata sobre esta palavra aqui, Avon, ou Avon, como algumas pessoas queiram chamar, que frequentemente ele relata a iniquidade, aquilo que nós falamos, é a atitude de iníquo, aquela pessoa que rejeita a equidade, que é a justiça natural. Ele não cumpre, quando falamos a palavra in, vem do não e não equidade, ou seja, aquela pessoa que não cumpre. E ele tem uma conotação de desonestidade ou de afastar-se intencionalmente do caminho correto da justiça. Por isso que o nosso pastor ele deixou esses 2 termos aqui, que é muito importante, porque as pessoas têm aquela intenção de afastar-se intencionalmente
do caminho da justiça. Por isso precisamos ficar atentos quanto a esse termo aqui do hebraico, esse tipo de pecado. Depois nós vamos falar lá na frente de um outro pecado. O segundo é pechá ou pachá, como alguém relata. E esse termo, ele tem o significado de rebelar-se. Quando nós falamos em rebelar-se, nós entendemos as pessoas que não aceitam as diretrizes, as ordens ou a lei de alguém. No nosso caso aqui, é não aceitar a lei do ser superior à lei de Deus. Quando nós observamos esse primeiro texto, nós vamos ver esse mesmo relato ali em 2 Reis, capítulo 3, versículos 5 e 7 e Isaías. Nós vemos esse termo. Esse mesmo termo, normalmente é traduzido por prevaricar. Essa palavra é traduzida por prevaricar, pechar ou pachar. E quando nós falamos de rebelar-se, nós observamos a situação ali de Adão. Adão ele estava numa condição completamente favorável a ele. Ele tinha tudo, tinha alimentação, os animais eram subjugados a ele. Ele podia extrair de tudo da terra, ele tinha Deus ali para conversar com Deus na viração do dia. Deus fez para ele uma companheira, uma ajudadora para estar com ele e ele não se sentiu só. E o homem tinha tudo ali para viver uma vida de obediência. Mas nós observamos que o homem deu ouvido ali ao diabo, às mentiras do diabo. Primeiro ele chegou e disse, não é assim que Deus disse. Quando o homem começa a questionar as coisas de Deus, colocar em dúvida, colocar em xeque, já começa a rebelião. Porque o que é que acontece? O termo aqui, esse termo que nós falamos, o pechar, ele significa normalmente rebelar-se. Quando o homem rebela-se, ele já rebela-se interiormente. Foi no caso de Adão. Adão, muito antes de ir lá e pegar o fruto, tanto ele quanto Eva, ele já rebelou-se dentro dele. Ele já rejeitou a vontade de Deus. Ele já foi contra a lei de Deus. Ele já descumpriu, desobedeceu a lei de Deus em seu coração. Porque todo e qualquer pecado, antes de ser praticado, ele primeiro surge na mente do homem. Primeiro ele pensa, até comunar. Por isso que o apóstolo Tiago, ele diz, cada um é tentado e atraído pelas suas próprias concupiscências. Tendo a concupiscência gerado, dá à luz o pecado. Agora, o pecado sendo consumado gera morte. Então o homem tem toda essa oportunidade. Primeiro nasce em sua mente, depois, a partir do momento que nasce em sua mente, nasce o desejo desenfreado pelas coisas materiais, que é a concupiscência, e depois o homem consome o pecado, é o que gera a morte, foi o que aconteceu com Adão e Eva. Por isso, é muito importante. Nós queremos tratar de um ponto, chamar aqui atenção para o pecado que gera muita dúvida com relação ao pecado imperdoável, que é o pecado ali, a qual Jesus fala ali no capítulo 12, versículo ali 31 de Mateus, a qual fala de pecado imperdoável, que aqueles homens ali, os fariseus, eles atribuíram as obras de Jesus Cristo ao diabo, e Jesus tratou ali com um pecado imperdoável. Mas nós sabemos que muita gente, às vezes, na sua ignorância, porque a Bíblia diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. Se uma pessoa falar alguma palavra ofensiva por não conhecimento, e lá na frente, por ela não sendo cristã, não tendo aceitado Jesus, lá na frente, se ela se arrepender, Deus vai perdoar, Jesus vai perdoar e ele vai estar em comunhão com Deus. Agora a Bíblia fala de pecados voluntários, aquelas pessoas que pecam voluntariamente, pecam conscientemente. Nós vemos ali em Números capítulo 15, versículo 30 e 31, a qual fala de pecados voluntários, aquelas pessoas que pecou conscientemente e para essas pessoas não tinha perdão, não havia sacrifício para ele. E o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, ali no capítulo 10, ele também estende esse mesmo termo. Ele diz, se nós pecarmos deliberadamente, já não há sacrifício para o pecado. O apóstolo ali deixa claro que não há sacrifício para o pecado, muito embora entendemos
que o motivo que o apóstolo escreveu ali a carta aos Hebreus, um dos motivos, foi porque os irmãos hebreus estavam se escondendo atrás do judaísmo quando começava a perseguição. Eles eram cristãos, mas porém o judaísmo, ele era uma religião aceita pelo Império Romano, e quando vinha perseguição aos cristãos, ele dizia, agora eu sou judeu, e continuava fazendo as suas práticas, sacrificando animais. Quando chegava o evangelho, quando a perseguição passava, ele dizia, não, agora eu sou cristão, agora eu sirvo a Jesus. E o apóstolo, ele disse que isso aí se equivaleria à apostasia, era mesmo que abandonar a fé. Mas ali o apóstolo deixa claro que pecado voluntário, quando você peca consciente e não se arrepende, não resta sacrifício. É aquela pessoa que está pecando continuamente. É o que o Paulo fala de mente cauterizada. Tem pessoas que pecam, mas a sua mente está insensível. O Espírito Santo fala, mas ele não se arrepende. Precisamos ficar muito atentos e deixar isso claro para os alunos com relação a pecados voluntários e pecado que as pessoas estão sentindo prazer, pecando voluntariamente, e o Espírito Santo está constantemente os corrigindo, está falando e eles não abrem o coração para corrigir. É o que a Bíblia fala também em endurecer o coração à voz do Espírito Santo. Amém? E o terceiro tópico aqui, ele nos traz o que é pecado. Sabemos que a Bíblia não é um livro de definições, mas a descrição revela a verdade em forma popular de vida e fatos. A Bíblia não é um compêndio científico, a Bíblia não é um resumo científico, nem os escritores da Bíblia, eles escreveram a partir de uma visão científica, mas a partir de uma visão popular. Por isso que os escritores da Bíblia, ele deixa bem claro aqui, ele não está querendo trazer termos científicos. Um exemplo disso é que Jesus, ele sempre pregou de forma simples e clara com o contexto cultural ali da época. E a Bíblia diz que, conforme João diz na sua carta, ali na sua primeira carta, no capítulo 3, ele diz que pecar é transgredir a lei de Deus, é você passar por cima da lei de Deus, é você não obedecer à lei de Deus. Então, isso é o apóstolo Paulo, ao escrever à igreja de Roma, ele disse o seguinte, ele disse que por ocasião do mandamento habitou todo o pecado em mim e eu morri. O que o apóstolo está querendo dizer com isso? Que enquanto não havia lei, o homem estava vivendo sua vida sem uma regra, sem uma diretriz, sem uma limitação. A partir do momento que Deus determinou a sua lei, as suas regras, o homem passou a ter limitação. Por conta disso, quando a lei veio dizendo, por exemplo, enquanto não tinha a lei dizendo que matar era pecado, o homem estava matando e a sua consciência não acusava, porque não tinha limitação, não tinha lei. Mas a partir do momento quando a lei disse não matarás, habitou nele todo o pecado. Aqueles homens que viviam praticando o assassinato, matando as pessoas, habitou o pecado nele e ele morreu. Assim, isso é que Paulo está querendo dizer, porque pecar é você desobedecer, é transgredir a lei de Deus. Toda iniquidade, como João diz aqui na sua primeira carta, todo tipo de iniquidade é pecado. E iniquidade, como falamos agora há pouco, é não obedecer à equidade, é não equidade, é desobedecer à lei, à ordem natural, à justiça natural, que é equidade. Então toda pessoa que desobedece, ele tornou-se um iníquo, ele tornou-se um transgressor, ele tornou-se um desobediente. Nós temos o exemplo do filho pródigo, que ele resolveu não ficar abaixo da lei do pai, ele resolveu não obedecer à lei do pai, então ele resolveu ir para o mundo. Então para isso ele criou lei para si próprio. Quando o homem, ele voluntariamente, ele resolveu desobedecer à lei, não obedecer a Deus, ele criou para si uma lei, ele criou para si lei, porque ele deixou aquela lei do ser superior de Deus para criar a sua própria. Esse jovem do filho pródigo, o filho mais novo que resolveu ir embora,
ele decidiu não obedecer à lei do Pai. E para si mesmo ele criou lei quando saiu pelo mundo. Por isso que Deus disse, quem cria a lei, leis universais, é o próprio Deus, é o ser superior que cria leis universais. E ali o homem passou a criar lei para si. Deus disse, o homem agora é como um de nós, sabendo o bem e o mal. Como falamos, o homem já conhecia o bem, ele não havia necessidade de conhecer o mal. Amém? O segundo ponto, ele fala da origem do pecado. E o primeiro subponto, ele nos traz o seguinte, o pecado no céu. Foi lá que tudo começou. O pecado já havia sido introduzido no universo quando Adão e Eva foram criados. O nosso comentarista ele diz que o pecado já havia introduzido no universo. Mas a Bíblia diz que através do homem que entrou o pecado no mundo. Esse mundo ali está falando na terra. Foi a partir da desobediência do homem. Precipitação dizer que Deus foi o autor do pecado, que Deus quem criou o pecado. Porque Deus, ele criou todas as coisas, inclusive o anjo mau ali, Lúcifer. Deus criou, mas não foi Deus que criou o pecado. Deus, ele fez todos os seres portadores de livre-arbítrio, de livre escolha. O homem, assim como os anjos, ele tinha a opção de obedecer ou não obedecer. Ele tinha a opção de fazer aquilo que queria. Deus, quando criou os seres racionais, quando criou o homem, quando criou os anjos, Deus não queria criar autômato para ficar sempre ali orientando como fantoche, dizendo para onde eles queriam, mas Deus determinou as suas leis, determinou a sua vontade e deixou o homem viver livremente. Assim foi com os anjos. E a Bíblia diz que nele habitou, no próprio diabo, pela sua formosura e pela sua sabedoria, criou nele, nasceu nele ali o pecado. Ele diz, fala até na questão lá do comércio. Porque nós vemos ali no capítulo 28 ali de Ezequiel, a qual fala ali da transgressão do anjo, do querumim ungido, daquele querumim que era o próprio diabo, o próprio Satanás. E a partir daí, nasceu nele, criou nele. Houve aquele sentimento interior por ele ser portador de livre escolha. Houve aquele sentimento ali, como nós vemos ali em Isaías, subirei ao céu e serei semelhante ao Altíssimo. E Deus disse que iria precipitar. E ele foi jogado ali, foi expulso do céu. E como nós vemos ali, uma terça parte dos anjos se rebelaram contra ele. Mas o pecado ali surgiu no céu com Lúcifer e ele induziu outros anjos a se rebelarem contra ele. Tudo por conta da sua formosura, ele se ensoberbeceu, ele se exaltou, querendo ser igual a Deus, e tentou trazer esse mesmo sentimento para o homem. Quando ele chegou lá para Eva, provavelmente a Bíblia diz que aquela árvore era boa para dar entendimento e agradável aos olhos. Se era agradável aos olhos, era algo que chamava a atenção. E ele chega para a mulher e usa de astúcia. Não é assim que Deus disse, que de toda árvore não pode comer? Aí a mulher, quando chamou a atenção ali da mulher, de Eva, ele prontamente desfez o que Deus tinha dito. Não, não é assim, porque Deus sabe que no dia que comerdes, serás semelhante a Deus. Vejam, a astúcia e o mesmo sentimento que ele teve lá no céu, de subir ao céu e ser semelhante ao Altíssimo, ele quis passar esse desejo para o homem de querer ser maior, de querer ser semelhante a Deus. Nós vemos nos dias atuais a ganância e o corre-corre para adquirir poder, para adquirir o conhecimento, mas esse conhecimento para tentar manipular as pessoas, para tentar fazer com que seja superior a todas as pessoas. Então esse sentimento o diabo ainda hoje tem colocado no coração dos homens. E nós observamos aqui que, mais uma vez repetindo, que o pecado que nasceu no céu, mas veio do próprio diabo que criou esse sentimento dentro dele. O segundo ponto, ele fala aqui o pecado no Éden. E o comentarista ele nos diz o seguinte: Adão tinha permissão de Deus para comer de todas as árvores do jardim, exceto da árvore da ciência do bem e do mal. Nós observamos que tanto Adão quanto Eva, ele tinha várias opções ali. Deus havia criado todos os seres, criado as ervas, as plantas. Deus criou, fez toda a terra e tudo que Deus fez era bom. Porém,
no momento que Deus deu aquela tarefa ao homem para nomear todos os animais, que o homem ali naquele momento se sentiu só, Deus fez uma mulher para o homem. E eles estavam ali, Deus disse, olha, sede fecundo, frutificar e encher a terra. Era para que o homem viesse e povoasse toda a terra debaixo da vontade de Deus, dentro das diretrizes, dentro da lei de Deus. E nós conhecemos a história que o homem, provavelmente, existe algumas traduções bíblicas que diz que Adão estava próximo, outras não. A Bíblia diz que a mulher ali, ao ser tentada, comeu do fruto. Mas provavelmente o diabo arquitetou uma oportunidade para conversar com Eva. Exatamente ali naquele momento, provavelmente Eva estava ali próximo, porque a Bíblia diz que a árvore era agradável aos olhos e boa para dar entendimento. O diabo, ele aproveitou aquele momento ali para dar a investida, para chegar para Eva e deturpar tudo aquilo que Deus havia dito. E o interessante é que o diabo, ele mente fazendo promessas. Primeiro ele deturpa o que Deus falou. Não é assim que Deus disse, de toda árvore. Ele tinha ciência, e Eva também tinha ciência, que não era de toda árvore. Por isso ela até, no mesmo momento, ela disse, não foi assim que Deus disse, é de toda árvore. É como quem diz assim, mas de tanta árvore, apenas uma mais, uma menos, não vai fazer diferença. Aí o diabo chegou e disse, não, mas não é assim, porque Deus sabe. Usou o nome de Deus dizendo que Deus sabe. Nós sabemos que Deus sabe de todas as coisas. Mas Adão e Eva, eles sabiam da vontade de Deus, ele conhecia Deus, ele sabia que Deus não mudava os seus conceitos, que Deus era eterno, que Deus era perfeito, justo e bom, por todos os benefícios que havia dado. Mas Deus sabe, Deus de forma nenhuma, eles tinham consciência que Deus não ia esconder nada de bom para eles, mas tudo Deus deixou para ele desfrutar. Mas o diabo naquele momento disse, mas não é assim que Deus disse? Não, mas não é assim, porque Deus sabe que no dia em que vocês comerem, vocês serão igual a Deus, conhecendo o bem e o mal. Fez uma promessa que nunca poderia cumprir, dizendo que o homem seria igual a Deus, e ali o homem, com aquele desejo de ser maior, de ser igual a Deus, a mulher ali tomou daquele fruto e dividiu com o seu marido, que o seu marido também não era inocente, independente se ele estava perto ou longe, como diz algumas traduções, mas ele sabia da vontade de Deus, e ele, como cabeça, como responsável ali, como aquela pessoa que era responsável, aquela pessoa que era o provedor ali da família, e a responsabilidade maior era sobre ele, e ele sabia da vontade de Deus, então ele recusou, comeu do fruto, e ali nós vemos Deus conversando com o homem, quando Deus diz, Adão, onde estás? Mas comesse da árvore, Deus fazendo pergunta, Deus não queria, não é que Deus não sabia a posição do homem, onde o homem estava, mas Deus estava dando oportunidade para o homem confessar a sua culpa, para o homem chegar para Deus e dizer, olha, Senhor, pequei, me perdoa, mas o homem correu e se escondeu, que isso acontece até hoje. As pessoas cometem as transgressões e tentam se esconder, não querem vir para a luz. Assim como Jesus disse, eles preferiram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras são más. E Adão ali correu e se escondeu de Deus e usou o pretexto ali que estava nu, mas Deus antes nunca havia o reprovado. E quando Deus chega para ele, ele coloca a culpa, de uma certa forma, coloca a culpa na mulher, mas paralelamente em Deus, porque isso foi a mulher que me deste, colocando a culpa em Deus, e a mulher ali também não assumiu, colocou a culpa na serpente. Mas nós observamos que a partir ali daquele momento ali, o homem desobedeceu a Deus, não se arrependeu, não se arrependeu e procurou autojustificação. Nós entendemos essa autojustificação ali de Adão e Eva, quando coseram para si roupas de parreira, roupas de folhas de parreira. Então isso simboliza uma autojustificação, o homem tentando cobrir-se da sua própria falha, dos seus defeitos. Mas como Deus não aceita a autojustificação, Deus tirou aquela roupa ali, aquelas vestes de folha de parreira, e coseu para eles vestimentas de pele de animal. E ali nós temos, como nós conhecemos, né, dois sentidos. Primeiro, pele de animal, que provavelmente ali um animal foi sacrificado em prol do homem
para perdão do pecado dos homens, e Deus, ao dar aquela roupa, aquelas vestes de pele de animais ali ao homem, Deus passou a mostrar ao homem que a justificação vem de Deus e não do próprio homem. O nosso terceiro ponto nos traz a universalidade do pecado. A Bíblia é clara ao ensinar que herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Isso passou a ser conhecido como pecado original. Quando a Bíblia ela fala sobre pecados, em alguns pontos fala sobre pecado no singular, entendemos como esse pecado como pecado original, aquele pecado que nós herdamos dos primeiros pais de Adão. Há quem o diga, um certo pastor uma vez ele disse que nós não somos pecadores porque pecamos, mas pecamos porque somos pecadores. Porque somos pecador. Ou seja, nós já trazemos essa natureza pecaminosa. E o apóstolo Tiago, ele deixa bem claro, escrevendo ali no primeiro capítulo, que ele diz assim: cada um é tentado pela sua própria concupiscência, pela sua própria cobiça, aquele desejo desenfreado por coisas materiais que nós temos dentro de nós. A Bíblia fala de concupiscência dos olhos e concupiscência da carne. Concupiscência dos olhos é aquele desejo ali que nos atrai daquilo que está diante da nossa vista, como o exemplo ali de Acã, como o exemplo da própria Eva, como o exemplo de Davi, que viu ali a mulher se banhando, Acã, que viu aqueles ciclos de prata ali, a capa babilônica, e Eva, que viu ali a árvore. Essa é a concupiscência dos olhos, é o desejo desenfreado por coisas materiais que lhe atrai visualmente. E a concupiscência da carne, que é aquele desejo interior. E nós herdamos esse desejo dos nossos primeiros pais. É a natureza pecaminosa que nós herdamos. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, versículo 12, ele diz que o pecado passou a todos os homens. Por que o pecado passou a todos os homens? Ele diz assim: como todos morrem, por isso que dizemos que todos pecaram. Ou seja, a marca registrada do pecado universal é morte. E nós entendemos como morte como separação. Quando nós falamos de morte física, é a separação da alma e do espírito do corpo e a separação das pessoas vivas, dos entes queridos. Isso é morte, é separação. Quando nós falamos de morte espiritual, é a separação do homem para com Deus, porque a Bíblia diz que nós estávamos mortos em delitos e pecados. E Isaías, escrevendo ali em seu livro, no capítulo 59, versículo 2, ele diz que as vossas iniquidades causam divisão entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouçam. Então, pecado, morte espiritual é a separação entre Deus e o homem. E a morte eterna é a separação de Deus para com o homem para todo sempre, eternamente. E essa morte, aqui é o que caracteriza a morte física, e a morte espiritual é que caracteriza que o pecado passou a todos os homens, a universalidade do pecado. Por Adão ser o representante ali da raça humana, por Adão ser o primeiro homem ali criado por Deus, ele iria trazer para toda a sua descendência ali a sua natureza. Se ele fosse obediente a Deus, todos os demais iriam herdar a obediência de Adão. Como Adão, ele pecou, ele desobedeceu, ele transgrediu a lei de Deus, toda a sua descendência, por ele ser representante, e todos os outros que vieram após ele, também herdaram esse pecado de Adão. Mas nós observamos, vamos ver, passando já para o outro ponto, que por Adão ser um representante da raça humana, e assim toda a raça humana veio pecar, toda a raça humana transgrediu, mas nós vemos aqui a solução para o pecado, que é o nosso terceiro ponto aqui, que é o terceiro ponto da nossa lição, que fala da solução do pecado. Assim como Adão, ele era representante ali da raça humana, o primeiro homem, mas Adão, nós observamos que Adão, ele era terreno, Adão foi desobediente, Adão foi transgressor. Assim, todos aqueles que herdaram de Adão, ele também continua terreno, continua desobediente, continua transgressor,
e assim como Adão voltou ao pó da terra, todos aqueles que estão vivendo segundo a natureza de Adão irão voltar também para a terra. Mas nós temos aqui o segundo Adão, e aqui diz assim, nem tudo está perdido. A Bíblia narra a situação humana descrevendo como mortos em ofensas e pecado. O homem, a Bíblia diz aqui no capítulo 5 que a morte reinou de Adão até Moisés. Porque Adão, o primeiro transgressor da lei de Deus, o primeiro desobediente a Deus, assim todas as pessoas foram desobedecendo. No período, desde o momento de Abraão, Deus expôs a sua vontade a Abraão, Abraão obedeceu e Deus fez uma promessa a Abraão. Depois de Abraão, veio Moisés, e ali Moisés ele foi o legislador da lei de Deus. Moisés, ele quem transcreveu, ele quem foi, podemos até dizer assim, o redator da lei de Deus. Ele quem escreveu a lei de Deus, ele sendo o legislador. Então Deus expôs ali toda a sua vontade, a lei de forma escrita, que era para o povo obedecer. Porém, a lei, ela não era perfeita para salvar. A lei não veio com esse propósito de salvar o homem. A lei, ela veio com dois propósitos. Primeiro, mostrar o quanto o pecado era perverso, o quanto o pecado era pernicioso. Era para mostrar que o pecado era mau e fez um tremendo mal ao homem. E que, por ser mau, traria consequências terríveis ali ao homem. Esse era um dos objetivos da lei. E o outro, segundo objetivo, era para servir de aio, como Paulo fala ali escrevendo aos Gálatas, era para servir de tutor até a chegada de Cristo. As pessoas deveriam obedecer à lei até Cristo chegar. Mas a lei, ela não ia trazer salvação, ela não ia ministrar salvação ali para as pessoas. Por quê? Porque a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Ou seja, quem pecasse, desobedecesse à lei de Deus, a sentença já havia sido dada, era a morte. Mas como o nosso Deus, ele é justo, ele é santo, ele é perfeito, ele é exigente, ele não iria aceitar qualquer morte ali como sacrifício. Então, Deus proveu ali um sacrifício para si próprio. Nós vemos aqui a provisão de Deus. O pecado entrou no mundo por um homem, Adão, assim também a redenção veio por um homem. Como falamos que Deus é exigente, Deus preparou o seu próprio sacrifício, um sacrifício perfeito. Quando nós voltamos ali para a cerimônia ali de Levítico, nós observamos que o cordeiro que era sacrificado era sem mancha, sem mácula e sem defeito. Isso simbolizando a perfeição, simbolizando o não pecado, porque tudo aquilo ali era um símbolo para o verdadeiro e perfeito sacrifício. O sacrifício ali de Levítico, ele tinha um problema. Por quê? Porque todo sacerdote arônico, ali da linhagem de Arão, ele entrava nos Santos dos Santos de ano em ano, oferecia pecado pelo povo, mas primeiro ele oferecia por ele. Por quê? Porque para que Deus perdoasse os seus pecados. E depois oferecia pelo povo, mas de ano em ano ele entrava no Santo dos Santos para oferecer pecado. Mas Deus, isso tudo era sombra. A Bíblia diz que tudo isso servia de sombra para as coisas verdadeiras, para as coisas reais, que era o sacrifício de Cristo ali na cruz do Calvário. E Deus já havia provido esse sacrifício, que era Jesus Cristo morrer em morte de cruz por toda a humanidade. Um sacrifício perfeito que iria apaziguar a ira de Deus sobre o homem. Por quê? Adão foi o primeiro representante, Jesus veio como segundo representante. Nós vemos essa verdade no capítulo 5 aqui da carta de Paulo aos Romanos. Nós vemos essa verdade, Paulo fazendo um paralelo entre Adão e Cristo. Cristo era o segundo representante de Deus. O grande problema é que todos aqueles passaram a ser pecador involuntariamente, porque herdaram. No caso de Cristo, as pessoas precisam aceitar o sacrifício vicário, precisam aceitar o sacrifício substituto. Nós lembramos, lá no deserto, quando o povo pecou contra Deus,
desobedeceu, que vieram aquelas serpentes que começaram a picar o povo e o povo morrer, Moisés levantou uma serpente de bronze e todo aquele que olhasse para a serpente, ele seria salvo. E essa serpente, ela representava Cristo. E às vezes nos resta a pergunta, mas como se serpente é uma representação do mal do pecado? Justamente porque Cristo tomou sobre si todos os nossos pecados. Cristo se fez pecador por cada um de nós. Aquela serpente representava Cristo porque Cristo se fez pecador. Lembramos ali das últimas palavras de Cristo, quando ele disse, Deus meu, por que me desamparaste? Não é que Deus desamparou, mas porque naquele momento, quando Cristo se fez pecador, ele tomou sobre si todos os nossos pecados, ele se fez pecador. E Isaías diz lá no capítulo 59, a qual nós falamos há pouco, que os pecados encobrem o rosto de vós para que vos não ouça. Há separação para o homem que peca. O povo de Israel, quando estava no deserto, caminhando, Deus dizia a Moisés, leva o meu povo, guia o meu povo. Quando o povo pecava, Deus dizia a Moisés, o teu povo pecou. Por quê? Porque o nosso Deus ele não tem comunhão com o pecado. E ali, naquele momento, na cruz, Jesus foi o representante de toda a raça humana. Ele cumpriu toda a lei. Ao cumprir toda a lei, façanha que nenhum outro homem conseguiu, ele, naquele momento que estava na cruz ali, ele se fez pecador por todos nós. Ele tomou sobre si todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades. Tudo que é pecado, ele tomou sobre si. Ao tomar sobre si, ele ali passou a ser representante de toda a raça humana. Então ele, ao morrer, quando ele morreu e ressuscitou, ao ressuscitar, ele tornou-se uma nova criatura. Ele pagou, por quê? Porque o salário do pecado não é a morte, e Jesus tomou o pecado de toda a humanidade ali sobre si. Ele, ao tomar o pecado sobre si, ele tornou-se o representante ali de toda a raça humana. Jesus, ao morrer, o pecado não tem mais poder sobre ele, a Bíblia diz. Ele, ao ressuscitar, ressuscitou como nova criatura. Era necessário que todo aquele que quisesse aceitar Jesus, para que o seu pecado fosse perdoado, ele tem que olhar para Cristo, ele tem que aceitar o sacrifício vicário, o sacrifício substituto de Cristo, para poder receber o perdão do pecado, porque Cristo morreu por todos os homens, mas é necessário que nós aceitemos o sacrifício substituto para poder receber o perdão dos pecados. Só assim nós seremos nova criatura e nós estamos identificados com Cristo. O apóstolo Paulo deixa isso claro no capítulo 6, que ali com a morte de Cristo, Cristo quando morre para o mundo, ele morre de uma só vez. Ele morre, é sepultado, mas morre para o mundo. Cristo, ao morrer e ser sepultado, ele morreu de uma vez para o mundo. Assim são todos aqueles que se identificaram com Cristo na sua morte, como Paulo diz ali no capítulo 6, versículo 3 em diante da carta aos Romanos. Então o crente, o cristão, ele se identifica com Cristo na sua morte. E assim como Cristo ressuscitou, como o cristão está identificado com Cristo na morte, ele vai se identificar também na ressurreição. Por isso, da importância do cristão ele reconhecer que o sacrifício de Cristo é substituto, porque ele, ao reconhecer, ele se identifica com o sacrifício, com a morte, com o sepultamento e também com a ressurreição de Cristo. Amém? Por isso que Cristo é o Cordeiro de Deus. Se nós traçássemos uma linha histórica, Cristo está mesmo no meio. Por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito. Porque a cruz de Cristo, Cristo estando no meio da história, o sacrifício de Cristo é poderoso para salvar tanto todos aqueles lá do passado, todos aqueles homens que foram lá do Antigo Testamento, todos aqueles que receberam a promessa mais de longe, assim como o apóstolo que escreve a carta aos Hebreus, ele diz, ele mostra ali que homens, que o mundo não era digno, porém eles receberam a promessa, mas não alcançaram essa promessa por Deus ter provido algo superior para nós. Que promessa é essa? A promessa de Jesus Cristo. Nós observamos isso com aquele homem, chamado Simeão, quando Jesus, ele nasceu, o Espírito Santo o comoveu, para ver a janela. Aquele profeta coloca o menino Jesus no braço, que diz assim, Senhor, os meus olhos já podem ver a salvação, despede o teu servo em paz. Aquele homem teve a certeza ali da salvação, que a salvação se cumpriu ali em Jesus Cristo, que as promessas de Deus estavam se cumprindo ali com o menino Jesus. Por isso que Jesus ele disse assim a Abraão,
almejou ver meu dia e viu e se alegrou. E as pessoas ali não entenderam, os judeus não entenderam, os fariseus. Porque esse homem não tem 50 anos e Abraão viu, mas ele estava falando na promessa que Deus havia feito a Abraão de que em sua descendência todas as nações seriam benditas. E Abraão ele foi fiel ali a Deus, almejando chegar aquele dia. Porque Jesus ele salvou tanto aquele com seu sacrifício, salvou aqueles do lado passado, todos aqueles heróis lá da fé, aqueles homens que foram obedientes à lei, como é poderosa para salvar aqueles que ainda estavam por vir. Por isso que o sacrifício de Cristo é perfeito. Amém? Graças a Deus. Então louvamos ao nome do Senhor, porque o Senhor nos proveu esta salvação perfeita e hoje nós estamos desfrutando. Amém, meus irmãos? Então nós pedimos aos irmãos que amanhã procure deixar claro que o homem ele é pecador, ele herdou a natureza pecaminosa, mas também Deus ele proveu a salvação para o homem. Deus proveu ali todas as beneficências, proveu e nos deu a promessa que Jesus iria voltar, iria levar todo aquele que aceitasse a sua vida, aceitasse seu sacrifício, levar para o céu. E as promessas de Deus elas são fiéis e Jesus vai voltar para levar a sua igreja. Amém? Então, desde já, nós queremos agradecer aos queridos irmãos. Mais uma vez pedimos, inscrevam-se no nosso canal, compartilhem o nosso vídeo, dê um like. Amém? E fiquem na paz do Senhor e que Jesus continue vos abençoando.